A narrativa que por exemplo, Andreasa e outros da Jovem Pan utilizam é que o Bolsonaro teria surfado num momento oportuno e que ele não teria o mérito de ser o grande líder do movimento conservador político brasileiro. Eles falam que o Bolsonaro apareceu em um momento de oportunidade, quando, na verdade, ele foi o único que aceitou levar adiante todo esse movimento político conservador. Olha só, buscar a redução da moralidade penal, uma política de planejamento familiar, buscar uma maneira de dizer à sociedade que eles foram enganados com o Estatuto de Desarmamento, só desarmou o cidadão de bem, os marginais continuam armados. Tá, ok? Lutar uma maneira para legítima, não apenas legítima defesa da vida própria de outros, mas legítima defesa do seu patrimônio de outrem, para dar uma resposta ao MST, que invade propriedade de quem trabalha. Ele foi o único que aceitou. E mais, ele foi o único que continuou ousando aceitar depois de sofrer ataques. Todos que ousaram enfrentar essa turma, sofreram algum tipo de ataque. E ataque mesmo, aqui não é mais figura de linguagem, como esses jornalistas gostam de utilizar. Então o Bolsonaro ele foi o único que ousou, tomou a facada e deu continuidade. O Rodrigo Maia teve o pai dele ao lado do professor Olavo de Carvalho. O Lula grava um vídeo para o Fórum São Paulo, que aconteceu em Caracas há 15 dias atrás. Sabendo tudo sobre o Foro de São Paulo, dizendo que ia lutar contra o Foro de São Paulo, teve todas as chances na mão, porque o PFL, na época, veio no momento oportuno. Grandes nomes surgiram dentro do PFL, né? Quem viveu lembra. Não temos nenhuma literatura decente sobre a criação do PFL, o desenvolvimento, que depois veio a se tornar o DEM. Quem não lembra do Caiado, né, calando o Lula? Eu devo reconhecer que o PT é fruto de uma militância sindical ideológica, não é? É aquele grupo dissidente, é o marxista heterodoxo, mas aquele grupo tido, o grupo de Sorbonne, o grupo intelectual mais a teologia da libertação. Esses grupos se uniram e montaram o PT. Foram unânimes, foram uniformes na crítica, contundentes. Quando eles chegaram ao poder, eu posso garantir que é o mais vistoso desastre administrativo já visto no Brasil. Eles tiveram a chance e ninguém teve a ousadia de ir até a opinião pública, de mostrar para o povo o que é verdadeiramente a face do PT, a face da esquerda. E agora o Rodrigo Maia, com a chance de ser presidente da Câmara, ou seja, ele tem a chance de ser o presidente da Câmara que aprovaria, no caso, reforma da Previdência, reforma tributária, pacote anticrime, acabaria com a palhaçada de desobedecer à vontade popular que em referendo disse que não queria ter um estatuto de desarmamento. Ele tem a chance de entrar para a história do Brasil como o homem que ouviu a voz do povo e prefere fazer todo tipo de conchavo e conluio político com os partidos para dizer-se democrata. E como se isso não bastasse, quer calar jornalistas como eu. Rodrigo Maia quer me processar criminalmente por um tweet onde eu digo que ele é do DEM, o hacker é do DEM e que ele elogiou o Glenn Greenwald. Defendeu o Glenn Greenwald. Verde, Valdo. Você é um covarde. Que isso? Calma. Parou. Que isso? Eu não falei nada mais, só falei isso. O hacker é do DEM, ele é do DEM, ele elogiou o Verde Valdo. Não falei nada mais. Quer ingressar uma ação criminal e quer falar de liberdade de expressão. É um moleque. Chora dentro de casa como um moleque. Isso eu sei. Ele chora como um moleque dentro de casa. Como uma criancinha mimada. É um verdadeiro ditador, um verdadeiro autoritário, incompetente, infantil
e quer posar de democrático, de defensor da liberdade, como o patrono das reformas. Como se as reformas não viessem de ministros do governo do presidente Bolsonaro. Chora agora, chora agora. Presidente esse eleito democraticamente. E que até agora, fique registrado para a história, até agora não foi aceito pela imprensa. Não, por favor, Bolsonaro não. Pelo Congresso. Que votou no Bolsonaro, vai tomar isso. E nem pelo STF. Nem pelo Judiciário. Ele não, por favor, ele não, socorro, por favor. E o Rodrigo Maia, ao invés de protagonizar a personificação do legislativo, cumprindo a sua função de representar a opinião popular, simplesmente ignora tudo isso e age como um ditadorzinho. Perde toda a chance, mais uma, né? A vida já é cruel de dar uma chance para alguém. Que dirá 2, 3, 4, 5, 6. Ele que tem a chance de poder sair como o presidente da Casa do Povo, né, que deveria de ser a Câmara Federal, não o Senado, mas a Câmara Federal. O presidente da Casa do Povo que ouve o povo, mas não. Prefere ouvir partidos políticos. Mesmo em situações onde obedecer a alguns partidos políticos nem sequer é democracia interna. Vamos supor que o Rodrigo Maia queira cumprir a função de alguém isento. Eu tenho aqui meus princípios e valores, mas eu não posso deixar de ouvir os partidos que aqui estão, porque o povo elegeu. Vai reclamar com o povo que elegeu o PT, o povo que elegeu o PSOL, vai reclamar com os eleitores. Mas ele nem sequer utiliza uma verdadeira democracia dentro ali da Câmara. Ignora por completo. Desobedece a própria razão humana para para não perder os holofotes da mídia, para não perder a honra da mídia, a bajulação dos jornalistas. Cite um jornalista hoje na grande mídia que coloque o dedo em riste e critique Rodrigo Maia. Não tem um. Aquela cena patética do Rodrigo Maia entregando a reforma da Previdência para o Nhonho, para o Batoré, o Nhonho entregando para o Batoré, Rodrigo Maia entregando para o Alcolumbre, aquela cena patética na Globo News do Rodrigo Maia chorando, entregando a reforma da Previdência para o Batoré, mostra o que nós estamos vivendo no Brasil. Globo, Câmara e Senado querendo protagonizar o que foi pedido pelo povo, que colocou um presidente que quer obedecer à voz do povo e que, se não fosse o povo nas ruas novamente, mesmo depois desse presidente ter sido eleito, aquela reforma não teria nascido, não teria surgido, ninguém teria dado a luz a essa reforma da Previdência. Se o mérito é do Congresso, por que o Temer não conseguiu? O Temer não é o grande articulador? E ele é conhecido assim no Congresso, hein? Conversava muito com os deputados. Já vi vários deputados comentando: o doutor Temer nunca nos deixou de receber. Já o Bolsonaro. Então por que o Temer não conseguiu? Já estão. Já que ele dialogava tanto encomendados com o Congresso Nacional. Bem que eu pedi uma pastilha. Age como um ditador, Rodrigo Maia. Age como um hipócrita. Tem a língua dupla. Elogia quando convém. Criminaliza quando convém. Ataca quando convém. Chora quando convém. Chora agora, chora agora. Não tem princípios e valores. É um verdadeiro camaleão. Muda de cor. Nunca obedecendo à razão humana. Nunca obedecendo à consciência. Que vale mais do que ouvir a voz da maioria. Agora, quando a maioria
ainda obedece à razão, que isso sim é maravilhoso. Nem isso. Ele prefere ofender a própria consciência, trair a própria consciência, trair a própria razão humana para poder ter os holofotes da grande mídia. Esse é o Rodrigo Maia. E o mais incrível, diz que o autoritário é Bolsonaro. Vende isso para a imprensa, MBL divulga, Novo divulga, Partido Novo divulga, deputados do Centrão divulgam e repetem o mesmo chavão, o mesmo clichê, quando o autoritário é ele.